Olá, sejam bem-vindos. Somos acadêmicos de Química da UEMA e bolsistas do PIBID, com o subprojeto Práticas Pedagógicas Inovadoras, diversificando o ensino de Química no ensino médio. E pensando em diversificar, essa sequência didática visa auxiliar na compreensão das dispersões de forma dinâmica e divertida. Então, bem-vindos à estação número 1. Vamos juntos aprender sobre as dispersões. Vamos aprender o que é uma solução, um coloide e uma suspensão. Entender as semelhanças, as diferenças entre cada uma delas e citar alguns exemplos presentes no nosso cotidiano. Nos três casos, temos uma mistura, na qual existe um dispersante e um disperso. O dispersante é a substância em maior quantidade, e quem está em menor quantidade é o disperso. Por exemplo, a água e o sal, respectivamente, no mar. A principal diferença entre as três é o tamanho das partículas dispersas. Soluções têm partículas iguais ou menores que 1 nanômetro. Devido ao seu tamanho, não é possível visualizar elas, deixando a mistura completamente homogênea em toda a sua extensão. As partículas são tão pequenas que a separação pode exigir técnicas complexas em muitos casos, combinando princípios físicos e químicos, mas há exceções. E você? Pode citar alguns exemplos para nós? Aqui estão 3 exemplos. 1. Medicação. Solução de glicose em água, 50%. Tomada por via intravenosa como suprimento calórico. Soro fisiológico é outro exemplo com várias utilidades. 2. Perfumes. Os perfumes são soluções que possuem fixadores, óleos essenciais e solventes dissolvidos em álcool. 3. A água potável. A água potável possui muitos sais dissolvidos, além de produtos químicos como cloro, que torna a água própria para o consumo. Agora vamos fazer uma prática para esclarecer o que foi visto. Vamos precipitar o carbonato de cálcio. Os materiais são água dura, água potável, recipiente transparente e colher. Primeiro, dissolvemos uma colher de fermento em água potável. Depois, transferimos para outro recipiente transparente e vamos adicionando a água dura e mexendo. Depois de um tempo, já percebemos uma névoa branca na mistura. Após mais alguns minutos, já conseguimos ver o precipitado que se deposita no fundo do recipiente. Esse é o carbonato de cálcio. Quando era apenas a água dura, as partículas eram tão pequenas que não eram influenciadas pela ação da gravidade, nem eram vistas. Ao se misturar com o fermento, a água dura deixou de ser homogênea e passamos a ver o cálcio sobre a forma de carbonato, comprovando visualmente a existência das partículas invisíveis do disperso quando em solução. Agora é sua vez. Seguindo a ordem crescente no tamanho das partículas, nos coloides, as partículas do disperso têm diâmetros que variam entre 1 e 1000 nanômetros. Devido a esse tamanho, a mistura apresenta uma aparência homogênea e opaca. Uma característica dos coloides é a capacidade de dispersar a luz. Apesar de muito pequenas e da aparência homogênea, são partículas que formam uma mistura heterogênea ao microscópio. Você pode citar 3 exemplos para nós? Aqui estão 3. 1. Leite. O leite é um exemplo de coloide natural. 2. Nosso sangue. Isso mesmo, nosso sangue não é somente uma solução, nem é homogêneo. Ele também é um coloide. 3. Neblina. Olha só essas imagens. São lindas, não é mesmo? Esse fenômeno gostoso de se apreciar é o efeito Tyndall, característico dos coloides. Agora, vamos à nossa segunda prática, a construção de um coloide. Para essa prática, os materiais são leite líquido, corante alimentício, detergente, recipiente transparente e colher. Começamos adicionando uma porção de leite no recipiente transparente. Em seguida, adicionamos umas gotas de corante e misturamos. Por último, colocamos algumas gotas de detergente na mistura e misturamos mexendo devagar. Observe que já conseguimos visualizar a gordura dispersa. Se passaram alguns minutos e enxergamos claramente pequenos aglomerados de gorduras espalhadas na mistura, apesar da aparência homogênea. E esse é o nosso coloide. Agora é sua vez de construir um. Em terceiro e último lugar, temos as suspensões. Em uma suspensão, temos aglomerados de átomos, íons ou moléculas, formando partículas grandes. Essas partículas têm diâmetros superiores a 1000 nanômetros, permitindo assim que as visualizemos a olho nu. São sólidas ou líquidas e podem ser dispersas em meio líquido ou gasoso.
Devido ao tamanho, a separação não é complexa como nos casos anteriores e abrange uma série de técnicas, como filtração, centrifugação, decantação, entre outras. E você já tem em mente algum exemplo de suspensão ou uma situação em que já fez uso delas? Veja 3 exemplos. 1. Suspensão oral antibiótica, amoxicilina. 2. Tintas e revestimentos. Muitos desses produtos são suspensões de pigmentos que proporcionam cor e proteção. 3. Protetores solares. Muitos protetores contêm óxido de zinco ou outros produtos em suspensão à base de creme. Agora, que tal construir uma suspensão para observar essas partículas grandes? Os materiais são fubá, nosso recipiente transparente de antes, colher e água. Vamos despejar uma porção de água no recipiente, 200 ml mais ou menos. Agora vamos adicionar uma porção de fubá e mexer lentamente até misturar tudo. Observando a aparência da mistura, vemos que o fubá não consegue se dissolver por completo. O resultado disso é uma suspensão. Uma parte do fubá se deposita imediatamente no fundo do recipiente, enquanto a outra segue dispersa na água. Com o repouso, ela tende a se depositar no fundo também. Agora é a sua vez de se divertir praticando. Muito obrigado pela sua atenção. E não se esqueçam, esses experimentos são realmente muito simples. Entretanto, há uma série de situações em que esses conhecimentos são úteis ou simplesmente essenciais.